Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Para quem já me acompanha, também seja muito bem-vindo. Gente, meu nome é Daphne, eu sou astróloga e alquimista. E hoje eu preparei um vídeo muito especial que tocou meu coração, de fato, assim, ó. Planejar esse roteiro do que eu vou falar aqui, eu estudei bastante, né? Para desenvolver tudo que eu vou trazer aqui. E espero de coração que vocês gostem. Então, assistam, tem pontos importantes para você que, inclusive, é um estudioso da Bíblia, do conhecimento e buscador, né? Vai ser muito legal a gente poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento aqui. Fique à vontade para colocar comentários. Espero que sejam comentários de forma respeitosa. A gente está aqui para trocar, né? Não para falar quem está certo ou quem está errado, até porque o meu ponto aqui é ampliar o conhecimento e trazer a astrologia e mostrar, na verdade, que a astrologia ela é muito além só de horóscopo, signo, que o que vão falando por aí, tá? A astrologia é espiritualidade pura. Ela é a energia mais divina e é uma energia que toca a minha alma e de muitos de meus colegas astrólogos que estão aí, né, dedicados, estudando e em suas caminhadas aí auxiliando muitas pessoas pelo mundo, tá? Então, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você não é inscrito, vem se inscrever, tá bom? Eu vou adorar ter você por aqui. Então vamos lá, vamos entender aí essas influências naturais do céu, do cosmos, dos ciclos que a gente vive e compreender a astrologia. Engraçado, você confia em um Deus que criou o universo inteiro. Bilhões de galáxias, sistemas solares com precisão matemática, leis físicas que funcionam perfeitamente há bilhões de anos. Mas acha errado estudar como esse universo funciona? Percebe a contradição disso? Você acredita em um Criador perfeito, inteligente, absoluto, um ser capaz de organizar toda a complexidade cósmica, mas rejeita qualquer tentativa de compreender a própria criação, como se entender fosse uma forma de desrespeito. E aqui não é sobre religião, gente. Não é sobre atacar ninguém. É sobre coerência espiritual. É sobre honestidade intelectual. Vamos tirar a emoção por um instante e olhar com clareza. Quem criou os planetas? Quem organizou os movimentos deles com tanta precisão que conseguimos prever eclipses com séculos de antecedência? Quem definiu que existe dia e noite, fases da lua, estações do ano? Se você acredita em Deus, então tudo isso faz parte da criação divina. E aqui está o ponto crucial. Se Deus criou os ciclos, então os ciclos são uma linguagem, são um código, são uma forma de comunicação. Pensa, gente, em um compositor. Ele cria uma sinfonia. Cada nota tem o seu lugar, cada instrumento tem o seu momento. Se você entender a composição, você não desrespeita o compositor, você o honra, você o compreende, você compreende a inteligência por trás dessa obra. Agora me responde com honestidade uma coisa. Por que entender esse ciclo seria algo errado? Por que estudar padrões naturais seria visto como algo proibido? Desde quando observar a criação virou pecado? É um absurdo ter que falar isso. Tem horas que eu fico, tipo, pensando por que eu tenho que questionar isso, sabe? Ou será que tudo isso só virou errado porque alguém te ensinou assim? A gente já aceita várias influências naturais sem nem questionar. Ninguém discute isso. Vamos lá. A lua interfere nas marés. Isso não é crença, é ciência comprovada. Ela movimenta oceanos inteiros, altera comportamentos da natureza, influencia ciclos biológicos de inúmeras espécies. Os peixes, eles desovam em determinadas fases lunares. Os animais se comportam diferente em noites de lua cheia. Isso é observável, isso é mensurável. Agora pensa comigo. Vamos lá, eu quero me aprofundar nisso aqui com vocês. Tá interessante a filosofia aqui toda. O ser humano, ele é composto majoritariamente, quase errei a palavra, por água.
A gente é 70% água. Se a Lua consegue movimentar oceanos, por que que a Lua não teria influência sobre as águas que correm aqui, né? Sobre essa água toda que corre aqui nas nossas veias? Sobre os fluidos do nosso corpo? Você já percebeu como o seu humor muda? Como tem dias que você está mais produtivo, mais criativo, mais energizado, e tem outros dias que você está letárgico, cansado, sem vontade. Como é que o seu sono oscila? Como que sua energia flutua? Isso também faz parte dos ciclos. Mas, quando alguém amplia essa visão e se conecta, né, e conecta, na verdade, o ser humano ao cosmos, quando alguém diz que esses ciclos não são aleatórios, e eu sou uma pessoa que estou falando, esses ciclos não são aleatórios, que existem padrões, que existe uma linguagem, isso passa a ser ridicularizado ou condenado. Tô cansada disso, gente, é bem real mesmo. Por que que isso acontece? Porque não faz sentido. Ou porque não te ensinaram a não aceitar. Agora a gente vai entrar em um outro ponto, um ponto mais delicado, mas necessário, tá? Vamos lá, galera! Muitas pessoas usam o nome de Jesus para invalidar a astrologia. Gente, eu escuto isso sempre. Para dizer que é coisa do diabo, que é proibido, que é pecado. Mas essas pessoas, elas não estudaram. Elas não estudaram. Eu falo com propriedade. Porque tem algo muito simbólico, algo que está na própria narrativa bíblica. O nascimento de Jesus foi anunciado por uma estrela. Não é minha opinião, não, gente. Isso está na Bíblia. Vocês que querem saber onde está na Bíblia, eu vou deixar no final do vídeo os versículos, tudo certinho aqui. Os magos do Oriente viram uma estrela, souberam que um rei havia nascido. Eles seguiram aquela estrela. Ela os guiou. Ela sinalizava, indicava um momento importante. Agora, quem eram esses magos? Estudiosos dos céus, astrônomos, astrólogos, pessoas que entendiam os ciclos, os movimentos, os padrões celestes. E essas pessoas, né, não foram condenadas. Elas foram honradas na narrativa. Foram os primeiros a reconhecerem ali o nascimento de Cristo. O próprio Jesus nasceu sob um signo. Há um debate histórico sobre qual seria, tá? Alguns apontam para peixes, outros para Áries. Aí eu não vou entrar nessa polêmica, tá? Mas o ponto é o seguinte, até para Capricórnio, né? Falam também. Enfim, mas o ponto é o seguinte, o céu marcou aquele nascimento. Então me explica, por que naquele contexto o céu era sinal divino e hoje virou algo proibido? O que mudou? Deus ou a interpretação humana? Gente, a Bíblia fala de ciclos, tá? Em Gênesis, né? Diz que Deus criou as luzes do céu para separar o dia da noite e servir de sinais para marcar estações, dias e anos. Sinais, a própria palavra está lá. Eclesiastes também. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo, um ritmo, um ciclo. Então não é a Bíblia que proíbe, é a interpretação que foi construída sobre a Bíblia. Agora uma coisa mais profunda aqui. O problema, gente, nunca foi a astrologia. O problema é o medo do conhecimento. As pessoas têm medo do conhecimento. Eu não tenho, porque eu quero descobrir tudo que eu puder nessa vida, nessa existência. Quando uma pessoa não entende algo, ela tende a rejeitar, porque é desconfortável a gente descobrir as coisas, tá? É natural, é uma defesa rejeitar. Mas quando ela foi ensinada a ter medo de questionar, quando foi condicionada a acreditar que pensar é perigoso, ela nem tenta entender. E o medo é uma ferramenta poderosa. Eu não gosto muito dele, depende do que for, né? Na verdade, não é tão bom assim, né? Porque quem tem medo, muitas vezes não investiga nesse caso, tá? Quem não investiga, não forma opinião própria. Quem não forma opinião própria, depende da interpretação dos outros. A fulano falou, a igreja falou, não sei quem falou, o mestre falou. E aí quem depende é facilmente controlado. Pronto. Historicamente, sempre houve resistência ao conhecimento quando esse conhecimento ameaçava estruturas de poder. A igreja condenou o heliocentrismo, condenou a evolução,
condenou, gente, o estudo do corpo humano. Tava vendo uma série esses tempos aí, né? Que a bruxa não podia lá, a alquimista não podia estudar o corpo porque o corpo tinha que ser enterrado. Não porque essas coisas, né, elas fossem erradas, mas porque questionavam as autoridades estabelecidas. Tudo que a gente vai pesquisar, se aprofundar, a gente vai acabar questionando, a gente vai descobrir coisas. E a astrologia? A astrologia te dá autonomia. Ela te ensina a observar padrões, a questionar, a entender que você não é vítima de um acaso cego, mas que existe uma lógica, uma estrutura, um significado para tudo, que você consegue entender sobre sua própria existência em outros momentos, né? Nesse espaço-tempo. E a autonomia, ela incomoda, porque quem entende os ciclos não depende de ninguém para interpretar a realidade. Quem entende os ciclos não aceita qualquer verdade pronta. Vamos começar a questionar mais, pessoal. Existe uma confusão muito grande aqui, a gente tem que desfazer isso. A astrologia não é religião. Gente, a astrologia faz parte dessa energia divina incrível, é a base de muita coisa. Você não precisa acreditar na astrologia como uma fé. Você não precisa adorar nada. Você não precisa fazer rituais. Você não precisa renunciar à sua crença de Deus. Sei lá como é que você separa isso, porque para mim tudo faz parte do divino. A astrologia é uma linguagem simbólica, divina. É uma forma de observar padrões entre o céu e a experiência humana. Eu tô emocionada, gente, em falar aqui. É um mapa, é um código, é uma ferramenta de interpretação. Assim como quando você olha o clima, eu tô emocionada, gente, porque realmente é isso. A gente olha o clima antes de sair de casa, não porque o clima é uma religião, mas porque é uma informação útil. E a astrologia, ela observa padrões energéticos e comportamentais. E um astrólogo, ele não está dizendo que os planetas controlam você. Ele está dizendo que os ciclos influenciam, que existem tendências, que há momentos mais propícios para certas ações. Você já notou que tem épocas do ano em que você está mais introspectivo? Tem períodos que você quer se conectar com outras pessoas? E tem períodos que você não quer. Tem fases que você se sente mais corajoso, você está pronto para mudanças, para movimentar. Essas coisas não são coincidência, gente. Isso são ciclos. E os ciclos são reais. A astrologia não substitui Deus, não substitui fé, não substitui responsabilidade pessoal. Ela é uma ferramenta de consciência, de autoconhecimento, de alinhamento com os ritmos naturais, com os seus ritmos naturais e quantas pessoas estão vivendo fora de seus ritmos. Mas eu entendo, porque a maioria de nós todos fomos ensinados a não questionar. E se nós fomos condicionados, né, a ter medo de conhecimento, qualquer coisa que estimule o pensamento pode parecer perigoso. Só que existe uma diferença muito grande entre fé e medo disfarçado de fé. Fé de verdade não tem medo de conhecimento. Fé de verdade não entra em conflito com a verdade. Fé de verdade convida ao entendimento. Então, talvez a pergunta não seja se a astrologia será que é errada? Talvez a pergunta seja: por que você foi ensinado a não entender a criação? Por que quando você entende os ciclos, você vive com mais consciência? Você faz escolhas melhores. Você se alinha com os ritmos naturais. Você para de lutar contra a corrente. E quem vive com consciência não aceita qualquer verdade pronta. Questiona, observa, forma opinião própria. E isso transforma absolutamente tudo. E o meu convite com tudo isso que eu venho falando aqui é que você venha conhecer a astrologia, que você venha conhecer a si mesmo de uma forma mais profunda, que você venha entender seus ciclos. Às vezes não é o teu TDAH, tua depressão, né? Às vezes não é a tua bipolaridade. Vamos lá, a gente está vivendo um mundo com rótulos, né? A tua ansiedade. Mas por que você está ansioso? Mas por que você tem esse diagnóstico de TDAH? Como é que é o seu ritmo interno? Como é que é o ritmo do seu mapa? O que teu mapa te convida, te chama?
Isso é conhecer a si mesmo, sabe? E encarar. Encarar coisa que não vai ser gostoso de ver, não. Tá bom? Gente, é isso. Para você que tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para você que já me acompanha, gratidão por estar aqui. E eu espero de coração que esse vídeo toque muitas pessoas, porque meu propósito aqui não é falar mal de ninguém nem de nada, mas sim fazer você observar, questionar, buscar conhecimento, buscar entendimento, abrir um pouco a mente, abrir a cabeça, sabe? Eu estudo muito e quanto mais eu estudo, mais eu vejo quanto a astrologia, a alquimia, a nossa natureza é a maior medicina, é o maior remédio que existe para nós nesse plano. Tá bom? Então é isso, gente. Não esquece de deixar o seu like. Se quiser perguntar, deixar um comentário, fique à vontade. E a gente se encontra aqui nos próximos vídeos do canal. Grande beijo.